Neste vídeo, você vai ver 7 inocentes que ficaram muitos anos presos e ainda em vida, provada a inocência deles, foram soltos. Este é John Bunn. Ele passou 27 anos injustamente condenado por assassinato. Sou um homem inocente e sempre fui um homem inocente. Enquanto vivia no Brooklyn, Nova York, Bunn tinha apenas 14 anos quando foi preso pelo detetive Lewis Garcella do Departamento de Polícia de Nova York. Mais tarde, Bunn passou 16 anos atrás das grades e depois 11 anos em liberdade condicional, onde ainda lutou para provar sua inocência. Então, finalmente, sua condenação foi anulada com base nas irregularidades do detetive Scarcella e no fato de que nem havia causa provável para prender Bunn em primeiro lugar. Quero que saibam que vocês foram condenados e colocaram o homem errado na prisão. E depois de 27 anos lutando para limpar seu nome, ele finalmente foi inocentado. Quero agradecer porque durante 27 anos lutei pela minha vida. Mas antes de deixar o tribunal, ele tem um momento com o juiz. Mais tarde, Bunn abriu um processo contra a cidade de Nova York e o detetive Scarcella. Este é David Hahn. Ele passou 22 anos atrás das grades por um assassinato que não cometeu. No Brooklyn, Nova York, Hahn foi preso pelo detetive Lewis Scarcella. Sim, esta é outra condenação injusta que está ligada a Scarcella. Hahn foi colocado em uma fila de investigação policial comandada por Scarcella e foi identificado como o atirador. Mas décadas depois, supostamente, a testemunha-chave revelou que o detetive havia lhe fornecido uma descrição de quem escolher na fila. Não havia nenhuma evidência física ligando Hahn ao assassinato, e as evidências apresentadas ao júri foram supostamente fabricadas. Hahn foi então condenado e sentenciado a 37 anos e meio de prisão perpétua. Mas depois de passar mais de 2 décadas na prisão, as antigas testemunhas admitiram que foram pressionadas a testemunhar contra Hunter. E agora este é o momento em que sua condenação é anulada. Sr. Brent, dizer que sinto muito pelo que você sofreu seria um eufemismo e totalmente inadequado, mas digo isso a você mesmo assim. O pedido do réu para anular a sentença de condenação é concedido. Após suas algemas serem removidas, ele abraçou sua família, com tudo o que possuía jogado nas costas. Obrigado. Ele sai como um homem livre. Após sua libertação, ele teria recebido as $2 milhões do Estado e um acordo de US$ 6,4 milhões da cidade de Nova York. Esta é Susan Mellon. Ela foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional com base em um testemunho falso. Ela tinha 42 anos quando foi presa em Los Angeles, Califórnia, em um McDonald's enquanto levava sua filha para comer um McLanche feliz. Mas essa foi a última vez que ela viu sua filha em 7 anos, pois foi acusada pelo assassinato de um ex-namorado. Você está presa agora por assassinato. Eu não estava tão mal. A condenação de Mellon foi baseada apenas em um informante que alegou que Mellon havia confessado o assassinato a ela. Ela ficou na prisão por um total de 17 anos até que o informante foi provado ser um mentiroso patológico e uma testemunha não confiável. E agora este é o momento em que o caso de Mellon é finalmente anulado. O julgamento foi anulado. A condenação foi anulada. E quanto à senhorita Mellon, o caso foi arquivado. De lágrimas em um momento a pulos de alegria no outro. Quando libertada, Mellon levou sua filha ao McDonald's para entregar o tão esperado McLanche feliz. O estado da Califórnia concedeu a Mellon as $597 mil em indenização e, segundo consta, o Conselho Municipal de Los Angeles concordou em pagar as $12 milhões a Susan Mellon. Este é Luiz Vargas. Ele foi condenado a 55 anos de prisão perpétua por crimes que não cometeu. Vargas tinha 29 anos, morava em Los Angeles, Califórnia, quando foi acusado de 3 agressões sexuais. Com base nas descrições semelhantes desses crimes, a polícia concluiu que foi a mesma pessoa que cometeu todos os 3 ataques.
Vargas foi posteriormente condenado por todas as acusações e passou um total de 16 anos na prisão até que o projeto Inocência da Califórnia testou o DNA nas evidências físicas restantes e nas roupas de uma das vítimas e não houve correspondência. Provar que Vargas não cometeu esses crimes é, de fato, inocente, porque as evidências mostrarão que isso prejudica o caso da promotoria. Vargas ficou sentado em silêncio quando foi inocentado de todos os crimes. Vargas só tinha um desejo simples de sua mãe para quando se tornasse um homem livre. Por favor, compre-me um hambúrguer grande e comeremos juntos. Segundo consta, após Vargas ser inocentado, ele recebeu as $886 mil em indenização estadual. Este é Daniel Viegas. Ele passou 18 anos na prisão por um duplo homicídio que nunca cometeu em El Paso, Texas. Viegas foi preso aos 16 anos, onde um detetive de El Paso supostamente o ameaçou com espancamentos e pena de morte se ele não confessasse. E o adolescente Viegas assinou uma confissão que foi preparada pelos detetives. Ele tentou retirar sua confissão algumas horas depois, mas já era tarde demais. Ele foi acusado de 2 acusações de homicídio capital. Com a falsa confissão sendo a única evidência, o júri não conseguiu chegar a um acordo sobre um veredicto. Viegas teve um novo julgamento e o júri retornou um veredicto de culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. Depois de passar 18 anos na prisão, o veredicto foi anulado e Viegas permaneceu em liberdade sob fiança, onde se casou e começou uma família. Mas agora estamos no terceiro julgamento. Se o réu, por favor, se levantar. Este é o momento em que Viegas descobrirá se ele irá para casa com sua família ou será enviado de volta para a prisão para cumprir sua sentença de prisão perpétua. O Estado do Texas versus Daniel Viegas. Formulário de veredicto Byron. Nós, o júri, consideramos o réu Daniel Viegas inocente. Viegas agora é um homem livre. Você não está mais sob nenhuma condição. Você está livre para ir embora. Obrigado. Segundo consta, Viegas entrou com uma ação judicial contra a cidade de El Paso. Este é Rick Jackson. Ele passou mais de 39 anos na prisão por um assassinato que não cometeu. Jackson foi preso aos 18 anos, morando em Cleveland, Ohio. A principal testemunha no caso foi um garoto de 12 anos chamado Ed Verna, que na verdade não viu nada, e disse que a polícia o pressionou a testemunhar contra Jackson, o que mais tarde levou à sua condenação. Jackson foi inicialmente condenado à morte na cadeira elétrica, mas depois de passar 2 anos no corredor da morte, sua sentença de morte foi reduzida para a prisão perpétua. Quase 4 décadas depois, Ed Verna, agora com 52 anos, se apresentou com a verdade, afirmando que nunca viu o assassinato acontecer. As acusações contra Jackson foram então retiradas e, após ficar preso injustamente por 39 anos, este é o momento em que Jackson ouve que está livre para ir. Senhor Jackson, você estará livre para ir. A vida é cheia de pequenas vitórias, e esta é uma grande. Desejo-lhe boa sorte. Obrigado. Tudo bem. Jackson agora está fora pela primeira vez como um homem livre. Eles não sentem isso. Jackson recebeu as $1 milhão em indenização do Estado e mais as 2,65 milhões de dólares por perda de renda. Esta é Kirsten Labarro. Ela cumpriu 16 anos de prisão por um assassinato que não cometeu. Aos 18 anos, ela foi acusada do assassinato brutal de um morador de rua em Las Vegas. Ela foi condenada inicialmente por assassinato em primeiro grau, mas em um novo julgamento, foi condenada pelas acusações menores de homicídio culposo e sentenciada a 13 a 45 anos. E depois de passar 16 anos atrás das grades, uma nova audiência foi apresentada com evidências que confirmaram que o dia real da morte da vítima foi quando Loato estava a 3 horas de distância com sua família, provando que Loato não poderia ter cometido esses crimes. Esta é Loato do lado de fora pela primeira vez como uma mulher livre. Ai, meu Deus, me sinto sobrecarregada. Estou animada. Estou grata. Estou tão feliz. Loato entrou com uma ação judicial contra o Departamento de Polícia de Las Vegas e seu pedido de indenização está em andamento. Então, para onde vamos agora? Ok, bem, temos. Não adianta pagar milhões de dólares para esses inocentes soltos, porque o trauma na alma é eterno. Enquanto em nenhum país do mundo houver legislação para punir
com rigor os culpados pela prisão de inocentes, mesmo eles soltos, isso vai continuar ao redor do mundo, já que isso só acontece com preto e pobre. Eu sou Vinícius, e se está gostando do canal, se inscreva por favor, deixe seu comentário gentil